A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando aqui pelo canal Examinando a Bíblia. Hoje, irmãos, o estudo anterior que nós falamos das 70 semanas proféticas de Daniel. E eu quero abordar aqui, irmãos, o mesmo assunto, só que de uma forma muito simplificada, para que os irmãos tenham uma compreensão muito mais exata. O vídeo anterior, do assunto ficou mais ou menos em 1 hora, Eu pretendo fazer esse vídeo aqui de uma maneira que os irmãos vão compreender de uma forma muito simplificada, 70 semanas profética que é descrita no livro de Daniel. Então, nós vamos fazer a leitura de novo, E vamos acompanhar por um resumo que eu fiz numa página. Tá aqui, irmãos, ó. Esse é o resumo das 70 semanas, ó. Aqui o nome do título, 70 semanas, ó. 70 semanas determinadas. Nós vimos que o anjo disse, Gabriel disse para Daniel que 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Deus aqui nós temos 7 pontos, O cessar da transgressão, dar fim aos pecados, A expiação da iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, 70 semanas foram determinados, irmãos, para esses 7 propósitos. E nós entendemos que esses 7 propósitos vão se cumprir apenas depois das 70 semanas proféticas, Que, deixa claro aqui, são semanas de ano, não são semanas de dias literais. E aqui embaixo eu já deixei um outro resumo, uma divisão das 70 semanas. Foi dividido entre 7 semanas, 6 semanas e 1 semana. Onde está 7 semanas e 62 semanas, eu coloquei de verde, porque são semanas consecutivas. Então aqui na primeira semana, nas 7 semanas, na primeira 7 semanas, o que ocorre? Que corresponde a 49 anos. Corresponde à restauração de Jerusalém. E na semana de 62, que equivale a 434 anos, ocorre a aparição do Messias. Então, eu coloquei aqui esse intervalo. Os irmãos podem notar. 7 semanas e 62 semanas são consecutivas. Então, essas 7 semanas e 62 semanas são consecutivas, totalizando um total de 69 semanas, que, se eu não me engano, dá 483 anos, E aqui, ó, 1 semana, 7 anos, anticristo faz aliança. Então, aqui tá, a última semana se cumprirá no tempo do fim. Então, o que acontece? As 70 semanas, meus amados irmãos, se inicia com a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, E depois que termina a reconstrução de Jerusalém, se conta mais 62 semanas até a aparição do ungido, do príncipe, que é Jesus Cristo. Então, somando aí 69 semanas proféticas. E depois, irmãos, que Cristo morre, passa um tempo, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destrói Jerusalém. Novamente, Jerusalém, na época de Daniel, quando ele estava fazendo a sua oração, já estava destruída, porque foi destruída pelos babilônicos. E depois dos babilônicos, o Império Medo-Persa dominou. E o rei persa determinou que Jerusalém fosse reedificada e reconstruída. Foi dada essa permissão para o povo judeu. E depois disso, o tempo que levou foi essas 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Depois iniciou uma contagem de mais 62 semanas, que são 434 anos até a aparição do príncipe, do Messias, do ungido. Depois da morte de Cristo, irmãos, se abriu um intervalo para quê? Para que os gentios são pessoas estrangeiras, porque só os judeus que conheciam a palavra. Então se abriu um tempo para que os gentios se arrependessem dos seus pecados, se convertessem a Cristo, fizessem uma aliança com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E vai chegar um tempo, irmãos, que vai aparecer o anticristo.
E nesse tempo vai fazer referência a essa uma semana, que são 7 anos, ó. Eu deixei anotado aqui, o anticristo, ó, faz aliança, só que no meio dessa uma semana, no meio desses 7 anos, ele quebra essa aliança e inicia uma perseguição. Aqui eu deixei escrito de verde, ó. Última semana se cumprirá no fim dos tempos, né? Aqui, ó, anticristo faz aliança por 7, né? Não coloquei anos, né? Mas é por 7 anos. E quebra a aliança na metade dos 7 anos. Quer dizer, nos 3 primeiros anos e meio, ele mantém a aliança dele. Terminando esses 3 primeiros anos e meio, ele quebra. E ele vai proibir a pregação do evangelho. Ele vai proibir que o homem alcance a misericórdia e salvação mediante o evangelho, que anuncia o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Então, irmãos, está aqui um resumo bem pequeno. Aqui, ó, no começo, 70 semanas determinada para cessar transgressões, dar fim de pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos. Então, quando terminar a 70 semana profética, Jesus Cristo estará retornando. Haverá a ressurreição dos mortos, né? E arrebatará a sua igreja. Aqui, irmãos, no ponto 7, que é ungir o santo dos santos, o Santos dos Santos faz referência ao santuário onde ficava a Arca da Aliança. Eu imagino, irmão, tenho comigo que possa estar se referindo aqui ao templo espiritual, que é o nosso corpo, que vai ser ungido, né? Que receberemos um corpo eterno e glorioso na vinda de Jesus Cristo. Porém, eu conversando com um servo de Deus, ele disse que também pode ter outro significado, né? Que é de ungir Cristo sobre a igreja, né? Ele é nosso rei. Ungir Cristo como rei sobre o seu povo. Ele é nosso rei. Só que nesse tempo, terminando as 70 semanas, Jesus Cristo estará estabelecendo seu reino milenar e governará, né, sobre a terra junto com a igreja durante 1000 anos. Terminando os 1000 anos, nós vemos em Apocalipse, né, num outro vídeo explicarei, que o inimigo vai ser solto da prisão e sairá mais uma vez a enganar as nações. E com isso, descerá fogo sobre ele e será condenado. Depois disso virá o juízo do trono branco. Então, irmãos, está aqui esse resumo, né, das 70 semanas. Elas foram determinadas para que todas as transgressões, pecado, iniquidade, né, tudo isso terminasse. Tanto é que quando Cristo voltar, arrebatar sua igreja, ressuscitar o povo santo que morreu em Cristo, nós receberemos corpos gloriosos, não estaremos sujeitos a errar, a pecar nunca mais. E aqui, irmão, como nós vimos, né, foi dividido as 70 semanas, entre 7, 62 e 1. As 7 semanas e 62 são consecutivas, como nós falamos, né? E a última semana que faltou para inteirar 70, ela fica para o tempo do fim, quando um príncipe que há de vir aparecerá. Esse príncipe que há de vir faz referência ao anticristo. Agora, né, vamos fazer uma leitura muito rápida, né, para poder concretizar isso daqui, irmãos, que está nesse documento aqui que eu escrevi. Então tá aqui, irmãos, Profeta Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, isso daqui, irmão, tá ali no princípio daquele documento que eu escrevi. Conforme os irmãos podem acompanhar aqui, ó, nessa exemplificação, ó, 70 semanas determinada para cessar transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, enfim. Então, tá aqui, irmão, essa separação, né? Agora vamos voltar para a leitura. Aqui, irmão, continuando no verso 25, aonde o anjo vai explicar para o profeta Daniel de uma maneira, sim, toda a revelação das 70 semanas, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Por quê? 7 semanas e 62 semanas são consecutivas, irmão. Elas são consecutivas.
quando inicia a semana, vamos terminar a leitura, ó. Até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que o anjo está querendo dizer? Ele está falando das primeiras 7 semanas e 62, que resulta num total de 69 semanas. Então, quando sai a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, se inicia essa contagem, irmãos. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido, até o príncipe. Quem que é esse ungido e príncipe? É Jesus Cristo, ou seja, da saída da ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do príncipe, do Messias, que é Cristo, haverá 7 semanas e 62 semanas. Por que ele usou a expressão 7 semanas e 62 semanas? Porque 7 semanas, que corresponde a 49 anos, está fazendo referência, irmãos, ao tempo que Jerusalém levaria para ser reedificada, né? Para a gente ter uma compreensão melhor, aconselho os irmãos, leia o livro de Esdras e Neemias. E terminando essas 7 semanas, ou seja, esses 49 anos, iniciaria mais uma contagem de 62 semanas, né? Que, como nós podemos ver aqui nesse gráfico, ó, corresponde, nessa escrita, corresponde a 434 anos, né? Lembrando que são semanas de ano e não de dia. Então, irmãos, nós vemos que foi juntado, né? 7 semanas com 62, para se cumprir o tempo, desde a ordem de restaurar Jerusalém até a vinda do Messias, para se cumprir um tempo de 69 semanas, que corresponde a 483 anos. Os irmãos estão entendendo? E nós vamos procurar agora falar da última semana. Continuando aqui, irmãos, a leitura, no verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e não estará, quer dizer, já não estará mais entre o povo. E o povo de um príncipe que há de vir, porque ele não estará? Porque ele foi ressuscitado, né? Ressuscitado e levado até Deus. Assentou-se à destra de Deus. Depois de 62 semanas, será morto ungido, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Então aqui, irmão, está falando que terminando essas 62 semanas, que virá depois daquelas primeiras 7, o que acontece? O Messias, que é Cristo, seria morto. E como nós sabemos, ele foi morto, ressuscitou, subiu para o Pai, né? Até o dia da volta dele, quando ele vier para buscar a sua igreja. Só que, irmão, se passaria um tempo depois, e no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém seria destruída pelos romanos. Lá no passado, na época de Esdras e Neemias, ela foi reconstruída, né? Mais especificamente ali Jerusalém e o templo. E depois, lá no futuro, no ano 70 depois de Cristo, o templo seria mais uma vez destruído, irmãos, pelo Império Romano. Aqui fala que o príncipe que há de vir, quem é esse príncipe que há de vir? É o anticristo, que o povo dele, irmãos, destruiria a cidade e o santuário, né? Só que, então, os irmãos deduzem que o anticristo será romano. Por quê? Porque foi o exército romano que destruiu Jerusalém. Só que, porém, irmãos, ressaltando aqui mais uma vez, foi o Império Romano. Só que, porém, as legiões, que eram os soldados romanos daquela época, irmãos, não era de cidadania romana. Eles, na sua maioria, era povo de descendência árabe. Os povos árabes foi descendente de Ismael, aquele filho de Abraão que não entrou na linhagem da promessa. Quer dizer, não foi de Ismael que veio Cristo, foi da descendência de Abraão e Isaac. Então, irmãos, isso daqui é assunto para uma outra hora, né? Outra hora nós falamos mais sobre isso. E só para complementar, do povo árabe veio Maomé, e de Maomé o islamismo, né? Mas vamos agora dar continuidade para falar da última semana, né? Dos últimos 7 anos. No verso 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem é esse
que firmará essa aliança? O príncipe que há de vir, o anticristo, que vai aparecer na última semana profética. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, irmãos, essa última semana profética, que corresponde a 7 anos, irmãos, foi deixado para o tempo do fim aqui, ó. 1 semana, 7 anos. Anticristo faz aliança. É o que está falando ali, irmão, no final do assunto. E ó, aqui, ó, escrito em verde: última semana se cumprirá no fim dos tempos. Quer dizer, no tempo do Apocalipse, irmãos. Conforme eu já tenho dito, né? O Apocalipse ele veio para revelar os últimos 7 anos. E em poucos dias eu quero estar postando e falando de um assunto das duas testemunhas, que está em 11 de Apocalipse. Nesse assunto das duas testemunhas, eu estarei mostrando para todos os irmãos que o Apocalipse ele veio para revelar os últimos 7 anos, quer dizer, esta última semana, onde vai se levantar o anticristo, né? Que vai fazer uma aliança de 7 anos. E na metade dessa aliança, na metade desses 7 anos, ele quebrará essa aliança, né? E fala aqui que fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, irmão, esse sacrifício e oferta de manjares que ele vai cessar não é aquele sacrifício da lei, porém, é a pregação do evangelho, porque através da pregação do evangelho nós explicamos, né, para os homens que mediante o sacrifício de Cristo, não o sacrifício da lei, mas mediante o sacrifício de Cristo, Cristo conseguiu para nós mais uma vez o direito da vida eterna, né? Porque o homem perdeu o direito da vida eterna ali em Adão, quando Adão e Eva pecou, mas Cristo, através da morte dele, ele conquistou de novo a vida eterna. Através de um homem veio o pecado ao mundo, mas através de outro homem, Cristo, né, quando veio em carne, ele veio e trouxe a justificação do nosso pecado mediante o sacrifício dele. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, pedir para os irmãos, né, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com o máximo de irmãos que puder o vídeo, né? Então, fica aqui esse documento, ó, os irmãos vê aqui, onde eu escrevi nesse documento um resumo. Então, a todos os irmãos, Deus abençoe, fiquem todos na paz de Deus. Amém.